Sobre a questão da reflexão do estágio, a gente entende que o professor, antes de ingressar no ensino superior, ele já estudou na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, e a partir disso ele já tem um conhecimento prévio do que é ser professor, do que é ensinar, do que é aprender, certo? Então ele já leva para o ensino superior essa bagagem, esse conceito do que é ser um professor, certo? De acordo com o parecer da CNE CP 28/2001, a licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício de uma atividade profissional em conformidade com a legislação. Então, ao terminar a graduação em licenciatura, o graduando ele recebe um documento que permite que ele dê aula, certo? Mas ele só consegue pegar esse documento, ele só consegue concluir essa graduação assim que ele termina o estágio. Então, o estágio é uma matéria obrigatória que ele precisa concluir para que ele possa ter esse certificado, certo? O que a gente vê através disso? Que o estágio não é só uma matéria irrelevante, mas sim uma matéria complementar que ajuda o graduando a conseguir pegar esse certificado no final do curso. Sobre a base comum curricular, que é um documento balizador de direito dos estudantes, documento de caráter normativo, referência para que as escolas elaborem seus currículos, certo? Então, esse documento é o que normaliza o currículo das escolas, certo? Para que todas as escolas em conjunto comum possam passar todo o conhecimento e aprendizagens comuns em todas as escolas, certo? Na página 10 da BNCC, da Base Comum Curricular, nós vemos que os primeiros anos do ensino fundamental, em continuidade da educação infantil, ao lado do acolhimento integral à criança e do apoio à sua socialização, a alfabetização e a introdução aos conhecimentos sistematizados pelas diferentes áreas do conhecimento deve se dar em articulação com atividades lúdicas como brincadeiras, jogos artísticos. Na parte científica tem a exploração e compreensão dos processos naturais e sociais. Por essa razão, a orientação curricular para essas etapas precisa interagir com muitas áreas do conhecimento, centradas no letramento e na ação alfabetizadora. Então, assim que o aluno começa a se integralizar na educação básica, ele precisa dessas atividades, desses jogos lúdicos, para que ele possa entrar no processo de letramento e alfabetização. E são esses projetos científicos, essas brincadeiras e esses jogos que vão ajudar esses alunos que estão acabando de ingressar na educação básica a entender, a aprender a ler e escrever, a serem alfabetizados. Os desafios que os professores de língua portuguesa enfrentam nessa área é que os alunos eles não leem, eles não têm esse gosto pela leitura, e o que é difícil, porque não tem como o aluno aprender a escrever se ele não sabe ler, né? E é um processo interligado, eles são duas coisas que estão juntas. Lerner escreve que ensinar a ler e escrever configura-se como um vasto dilema que ultrapassa amplamente a alfabetização em sentido estrito. A escrita, conforme a autora, é uma herança cultural, porém o ato de ler e escrever na escola não é uma atividade apreciada pelos alunos. Foi o que eu acabei de falar. Mas fazer o que é necessário, o professor deve fazer o que for necessário para ensinar esses alunos a leitura, a ler e escrever. E esse desafio tem que ser superado. É necessário que os alunos não tenham só um texto específico para que eles possam ler, mas que eles tenham todos os textos possíveis de diferentes matérias, de diferentes áreas, para que esse ensino de ler e escrever possa ser feito de maneira certa. Agradeço, tenha uma ótima noite.